E aí, pessoal, e Carlos Amodeu resolveu falar. O CEO do Grêmio, na reunião do Conselho Deliberativo ontem, e também em entrevista a Duda Garbi no seu canal do YouTube, falou e esclareceu. O homem que mais conhece o Grêmio na atualidade abriu todas as questões, inclusive fazendo autocrítica. E a gente vai falar a partir de agora sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Às vezes é preciso ouvir a fonte. E Carlos Amodeu é hoje a figura que mais conhece o ambiente do Grêmio. É muito criticado, as duas principais figuras da crítica são Romildo Bolzan e Carlos Amodeu. Bolzan, o presidente, está sempre, de certa forma, podendo responder através das suas entrevistas. Mas Amodeu até agora tinha adotado o silêncio. Essa tinha sido a tônica de Carlos Amodeu, pois ontem ele resolveu falar. E eu uni o que ele disse no conselho com algumas fontes que eu consegui buscar e também na sua entrevista. E essa união indica uma série de novas informações e principalmente de esclarecimentos que o torcedor precisava ouvir. O torcedor precisava. O torcedor que é interessado nos bastidores do Grêmio precisava ouvir. E olhem como tem informação saída exatamente deste ponto. Eu disse na manchete do vídeo, Amodeu é quem mais conhece o Grêmio. E é. Porque o Grêmio, ele tem a parte que todos veem, que é o futebol e o resultado dele, que tem a figura de quem vai para a entrevista, como o Denis Abraão, como foi Herman, como foi Paulo Luz, tem o presidente que dá palavras muito institucionais, mas o ambiente do CEO, ele une essa parte que todos veem, a estrutura que carrega isso. Ele, inclusive, na entrevista fala em dois pilares. O pilar da gestão, que segundo ele dá certo, e o pilar do futebol, que fracassou rotundamente no ano de 21, desculpa. Essa é a organização. E quando ele dá os números, a gente começa a entender. A gente pode começar com uma parte que machuca os gremistas, que é a relação 21-22. E Amodeu esclarece, o Grêmio perdeu 1/3 do seu faturamento. Isso mesmo. Se o Grêmio faturava 300 milhões, vai faturar 200. O Grêmio perdeu 1/3 do tamanho do seu orçamento, caindo para a Série B. Amodeu disse isso. Amodeu disse também que toda a organização do clube, neste momento, está fazendo esforço para tentar diminuir os seus custos, para que não se tenha tanto esforço para diminuir a folha de pagamento. Ele disse no conselho ontem, por exemplo, que o Grêmio começa a trabalhar na revisão do seu orçamento. Por quê? Porque não conseguiu chegar aos 7,5 milhões pretendidos lá na origem. Não conseguiu fazer. Então o Grêmio já organiza uma mudança para quê? Para não diminuir a capacidade de investimento no futebol profissional. Ele até acrescenta, e aí é uma questão de opinião dele, mas a gente tem que colocar que o Grêmio tem a obrigação de ganhar a Série B em razão dessa organização administrativa e financeira. Exatamente por isso. O Grêmio tem um dos pontos principais, ele disse isso ontem também na reunião do Conselho, é que o Grêmio deve revisar a venda de jogadores. O Grêmio previu 95 milhões e deve aumentar isso para poder manter uma folha aí na casa de 10 milhões, 9 milhões e meio, que é o que o Grêmio tenta, a partir de agora, projetar. E eu acho muito interessante. E ele segue dando informações, e olha que interessante. Olha o que ele diz. O Grêmio, e nós tínhamos trazido essa informação, mas agora é oficial pela palavra do CEO do Grêmio. O Grêmio possui cerca de 60 mil sócios. E no início da pandemia possuía 90 mil. Ou seja, o Grêmio perdeu também 1/3 dos sócios. O Grêmio perdeu 1/3 do faturamento e, curiosamente, o número é apenas por curiosidade, porque eles não têm relação, perdeu 1/3 do quadro social. 1/3, gente. Imagina só. 30 mil pessoas deixaram o quadro social do Grêmio no intervalo de 2 anos. 30 mil. De 90 mil para 60 mil.
É muito pesado. É muito pesado. Uma parte forte também da manifestação do Amodeu, que ele mostrou muita preocupação, que é o Grêmio vai quebrar, o Grêmio está falido. Ele diz, o Grêmio não está falido e não irá falir. E fortemente rebate isso, porque a preocupação é quando a gente perde, quando a gente fala, e eu disse muito isso, quando a gente fala, pô, perder tudo isso aqui, o buraco é gigante. A Amodeu, olha, vai muito contrário a essa opinião, a essa informação, e diz, olha, não tem nada disso. Só que eu tenho uma preocupação aqui, que eu coloquei já pessoalmente para alguns dirigentes, é se o Grêmio não subir. Mas a garantia é que o Grêmio, dentro dessa linha aqui, não corre riscos, né? Eu acho sempre legal que a gente fale nisso. Reforços. O Amodeu também falou em reforços. O Grêmio não tem condições de fazer contratações no nível de receita de Série A. Olha que interessante. Podemos ter a necessidade de contratar, porém não podemos ter e gerar expectativa no torcedor de que iremos contratar jogadores como a gente conversava, falava e especulava em 21. Ou seja, o Grêmio ainda tem capacidade de reforçar, mas muito mais vinculado à criatividade do que qualquer outra coisa. Ou seja, não é nome que o Grêmio vai buscar. E esse é um ponto muito interessante que a gente precisa tentar entender. E depois, para finalizar, eu separo aqui uma parte que é uma meia-culpa do Amodeu, do Carlos Amodeu, CEO do Grêmio, que ele diz o seguinte: precisamos reconhecer que a gente tem estado distante do sócio e do torcedor. Este ponto aqui, não para nele. Porque olha só, quando a gente soma essas informações, o Grêmio perdeu 1/3 do quadro social. E junto a isso, o Amodeu diz, a gente está longe do sócio e do torcedor. E fica evidente que o Grêmio está preparando ações exatamente para buscar essa aproximação. O Amodeu, quando falou isso, ele baixou o olho no sentido de dizer, tá errado esse negócio. Tá errado esse negócio. E isso me parece a principal missão do Grêmio, claro, além do esporte, de vencer, de ganhar a Série B, enfim, ganhar os jogos que tem que ganhar. Essa relação aqui é uma derrota da gestão. E o Grêmio precisa refazer. E a Amodeu, quando faz o diagnóstico, deixa claro, o Grêmio vai buscar aproximação com o sócio e com o torcedor. A gente pode analisar isso em números. Somos 60 mil sócios hoje. Essa ação que a Amodeu prepara pode ser algo para melhorar os números diretos e, claro, essa relação com o nosso torcedor, que é fundamental para a sobrevivência do Grêmio. Muito mais, às vezes, do que o resultado esportivo. Portanto, Carlos Amodeu falou, abriu o jogo, colocou as coisas em cima da mesa, com transparência. A gente pode ter muitas críticas, mas isso aqui não tem crítica. Tem que ser transparente, tem que ser colocado como as coisas são. Não dá para criar narrativas. Erramos, perdemos, afundamos, mas temos sempre que manter esta linha. E neste ponto, e vocês sabem que eu fui muito crítico de Carlos Amodeu, muito crítico, exatamente por entender que estavam em pedestais que não faziam bem a ninguém, nem a eles, nem ao Grêmio, e essa foi a minha principal crítica ao Amodeu e ao presidente Romildo, que diga-se de passagem, estão trabalhando, foram muito vencedores e tiveram uma derrota dura, e infelizmente essa derrota dura fez abrir muitas coisas a gente falava, a principal delas é exatamente essa, transparência, relação, não é dentro do conselho, muitas vezes, são 300 conselheiros, são 60 mil sócios, somos 6 milhões de torcedores, 8 milhões de torcedores, é preciso isso, e eu fiquei muito feliz quando eu vi a transparência da entrevista e também quando eu soube de tudo que foi dito ontem no Conselho Deliberativo, dando a cara para bater. É assim que se faz e é assim que se constrói.
Me parece que o Grêmio, com a chegada do Roger, com esse tipo de procedimento, começa a voltar para os trilhos corretos. O Grêmio errou muito, está pagando por isso. Mas a condenação, como tudo na vida, ela não pode ser definitiva. Ela não pode e não deve ser definitiva. As críticas, elas têm que ser olho no olho, pontuais, mas nada na vida é definitivo. Se acertar, aplaude. E me parece que o Grêmio começa a mudar esse rumo. Esse rumo. Eu estou gostando das movimentações. E espero, claro, que lá no final, lá na pontinha do iceberg, que é o futebol, a gente possa também fazer isso com grandes vitórias. Não sei se vocês gostaram, mas eu achei interessante sim. E conto com a crítica de vocês aí para a gente discutir um pouco mais da realidade do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.